tema da pregação hoje é de escravo do pecado a escravo de Cristo. Filipenses capítulo 1, verso 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos na última pregação que a igreja de Filipos, ela foi formada por uma ação soberana de Deus. E nós vimos que a obra é de Deus. É Deus quem faz a obra dele, né? É Ele que leva a igreja para os seus caminhos destinados. É Deus que conduz a igreja. E é Deus que também faz a obra de salvação na vida do homem. É Ele que começou a boa obra e é Ele que vai terminar. Então a salvação pertence ao Senhor. A obra é de Deus, tanto dos rumos da igreja, tanto na salvação. Nós vimos também que Deus guiou Paulo e Timóteo para a Macedônia. Paulo estava querendo pregar o evangelho na Ásia, mas Deus não quis. Deus disse: não, Paulo, você vai para a Macedônia, porque é lá que eu vou implantar a minha igreja. Identificamos também algumas características dessa igreja, que ela era uma igreja grata, uma igreja generosa, uma igreja obediente. Nós vimos então essas características. E hoje nós iremos aprender mais nesses dois versículos ao qual lemos, né, da carta aos Filipenses, verso 1 e verso 2. E, em primeiro lugar, nós iremos ver hoje a importância da Bíblia, a importância das Escrituras. A carta ou epístola era um meio de comunicação muito usado em sua época. A escrita, na época, era feita em papiros, que eram papéis prensados, né, que eram folhas prensadas, folha de uma determinada árvore, onde eles prensavam e ali então era formado o papiro. Também era utilizado pergaminhos de couro para fazerem a escrita da palavra de Deus. Também existiam as tábuas de madeira ou pedra para também ser ali feita a escrita nelas. E as cartas eram substitutas da presença dos apóstolos. Naquela época não tinha internet, não tinha como o apóstolo Paulo fazer uma live. Não tinha como ele estar presente em todos os locais. E o meio utilizado para informar os irmãos era através de cartas. E essas cartas, elas eram colecionadas, copiadas à mão e lidas nas igrejas. Então era um trabalho difícil, um trabalho árduo. Você tinha que escrever tudo à mão, era tudo copiado e lido nas igrejas. E cada igreja praticamente deveria ter ali uma carta. E uma carta para todo mundo ler. Dos 27 livros do Novo Testamento, 21 são cartas. Paulo escreve 13 cartas. Com o tempo, a palavra de Deus ela foi traduzida para o grego, depois ela foi traduzida para o latim. Mais tarde, na Reforma Protestante, foi traduzida por Martinho Lutero na Alemanha. E hoje existem mais de 2.500 traduções. Mas antes, esse trabalho era feito totalmente manual. Era algo difícil, não era qualquer um que tinha uma Bíblia. Era algo maravilhoso, algo precioso você ter uma Bíblia. Você ter um livro, uma carta de Paulo. Não era para qualquer um. Isso era precioso, era um tesouro ter uma Bíblia. E hoje, a facilidade que nós temos de ter uma Bíblia, e nós não lemos. Nós deveríamos ficar envergonhados, porque hoje nós temos a facilidade de ter a palavra de Deus no bolso, nas mãos, através de um celular. Se você tem um celular, você não gasta nada para ler a Bíblia. E você pode ler em várias versões. Hoje há aplicativos que você pode pesquisar no original, a palavra grega, a qual foi escrita, e comparar. E nós não damos valor à palavra de Deus, nós não lemos a palavra de Deus, nós não examinamos as Escrituras. Em 1450, aproximadamente, no século XV,
né, com a invenção da prensa por Gutenberg, o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia, e demorou cerca de 5 anos para ser concluída. Na época da Reforma Protestante, então, começou a ser impressa a Bíblia, né, na prensa de Gutenberg. Foi bem no momento da Reforma Protestante. E Martinho Lutero e os reformadores se utilizaram desse meio para, então, traduzir a Bíblia, traduzir livros, né, prensar livros, e para que todos tivessem, então, o conhecimento da palavra de Deus. Em 6 de outubro de 1536, William Tyndale foi estrangulado. Ele era um reformador inglês, e ele foi estrangulado e queimado por traduzir a Bíblia para o inglês. Ele queria que o seu povo tivesse a palavra de Deus. E ele traduziu a Bíblia para o inglês, e qual foi a sentença dele? Estrangulamento, e depois queimado em praça pública. Mostrando para nós que homens morreram para que nós pudéssemos ter a Bíblia em mãos hoje. Homens sofreram, homens perderam a vida para nós termos a palavra de Deus em nossas mãos. Então, por conta disso, nós deveríamos dar mais valor. A oportunidade que nós temos de ler a Bíblia, de ter ela em nossas mãos, de termos toda essa facilidade. E nós temos dado o devido valor? Você tem lido a tua palavra, né, a tua Bíblia, melhor dizendo, você tem lido a tua Bíblia? Você tem se alimentado dela? Um exemplo, uma menina, certa vez, ela viu lá no armário da sua mãe uma Bíblia. E ela perguntou para a mãe: mãe, de quem que é esse livro? A mãe virou: esse livro é de Deus, minha filha. Ah, tá, mãe, então por que você não devolve para Deus? Porque você nunca lê. Ele deve estar precisando dela. Né? Mostrando que muitas pessoas têm uma Bíblia em casa, mas não leem. Tem pessoas que dão desculpa, né? Eu não sei ler. Hoje temos a Bíblia em áudio. Você pode ouvir a Bíblia falada. Né? Não há desculpas. Então deveríamos ser mais gratos por termos a facilidade de termos uma Bíblia. E a carta aos Filipenses, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. Né? E essa carta foi escrita em uma prisão. Só que essa prisão era uma prisão domiciliar. E ele recebia visitas, e dali então ele enviava a carta dele às igrejas. Ele ficou preso por 2 anos nessa prisão romana, domiciliar, e essa carta foi escrita entre o ano 60 e 62 depois de Cristo. E quais eram os principais temas dessa carta? Ali nós iremos ver que na carta Paulo enfatiza a alegria no Senhor, que o cristão ele deve viver alegre. Ele também vai combater os judaizantes de sua época, aqueles que queriam implantar doutrinas do judaísmo na igreja. Eles diziam: olha, você precisa crer em Jesus, crer no Evangelho, mas você precisa também se circuncidar. Você precisa praticar a lei de Moisés. E aí Paulo, ele repreende esses irmãos e confronta, aonde é necessário fazer um concílio para decidirem quais seriam os próximos rumos da igreja. E ali foi decidido que não era compatível mais o judaísmo com o cristianismo, com a igreja, com a nova aliança. Hoje também precisamos combater os judaizantes evangélicos. Quantas igrejas nós vamos e parece mais uma sinagoga, né? Os pastores lá usam o quipá, usam a arca da aliança, tem alguns locais que tocam shofar. Eu só não vi ainda fazer a circuncisão, né? Aí vai ser judaizante mesmo, mas isso aí eles não fazem. Então, é uma realidade nos nossos dias, né? Pessoas querem ressuscitar o judaísmo. Paulo também, em sua carta, ele vai exortar sobre a unidade na igreja, que não poderia haver ciúmes. Paulo também vai recomendar Timóteo e Epafrodito, servos fiéis de Deus, aos filipenses. E, então, devemos dar valor à palavra de Deus,
as Escrituras. Em segundo lugar, Paulo e Timóteo, escravos de Jesus Cristo. Paulo inicia dizendo, Paulo e Timóteo. Aqui, talvez na sua Bíblia esteja servos, né? Servos de Cristo Jesus. Mas nós iremos ver mais para frente que essa palavra servo, ela é algo novo. Algumas traduções, elas colocam como escravo mesmo. E essa é a tradução que deveria ser. Não servo, mas sim escravo. Porque quando você coloca servo, você tira o sentido original da palavra. Porque a escravidão era algo que existia na época. Então é algo que estava na mente dos leitores. Hoje nós não vivemos no tempo da escravidão. Então para nós, muda totalmente o sentido da palavra. Paulo era a sua forma grega, né? Ele tinha dois nomes, né? Ele tinha duas cidadanias, né? Tinha a cidadania romana e ele era israelita, né? E a forma grega que ele era chamado era de Paulo, né? O apóstolo, e na forma hebraica era Saulo. Então, como ele estava em uma cultura greco-romana, ali em Filipos, ele usa o nome, né, grego, que é Paulo. Paulo, ele era fariseu, ele estudou aos pés de Gamaliel, e Gamaliel era um mestre notável entre os judeus. Era alguém de expressão em Israel, no meio judeu. E Paulo, ele era fariseu de fariseu. Paulo também foi um perseguidor da igreja de Cristo. E lá no caminho de Damasco, ele encontra com Jesus. Ou melhor, Jesus encontra ele. Paulo estava indo perseguir a igreja. Paulo pegou cartas para matar e prender os cristãos, mas Jesus encontra ele no caminho de Damasco. E Jesus, ele transforma a vida do apóstolo Paulo. Aliás, todas as conversões são desta maneira. É Deus que encontra o homem. Era nós que estávamos perdidos. E Deus vem até nós. Paulo não estava buscando Deus, mas é Deus quem buscou a Paulo. Jesus foi quem jogou Paulo ao chão primeiro. Não foi Paulo que se dobrou diante de Jesus. Jesus gritou primeiro com Paulo, 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 por que me persegues? Dura coisa é lutar contra os agrilhões. Não foi Paulo que gritou e clamou por Deus primeiro. Primeiro o evangelho teve que entrar em Paulo, para depois ele entrar para o evangelho. Nós vemos, mais uma vez, que a obra é de Deus, e que o evangelho é poder de Deus. O evangelho transformou a vida de um homem que era perseguidor da igreja para se transformar num dos maiores missionários de toda a história. Um dos maiores implantadores de igreja, o apóstolo Paulo. Por quê? Porque o evangelho é poder de Deus. Isso nos mostra também, com a conversão de Paulo, que Deus pode transformar qualquer pessoa. Ele pode transformar aquele seu familiar, que é duro, igual uma pedra, um coração de aço. Se Deus quiser agir, não há coração que não seja transformado. Porque a obra dele começa nele, termina nele. Esse é o apóstolo Paulo. Também Paulo, ele se apresenta ali, né? Paulo e Timóteo. Timóteo, ele era um jovem piedoso, de testemunho, caráter, que se associou ao apóstolo Paulo em suas viagens. Timóteo também é citado em Colossenses, Filemão, Coríntios, Tessalonicenses, além de ter duas cartas enviadas diretamente para ele, né? 1 Timóteo e 2 Timóteo. Então é alguém de bastante prestígio e bastante expressão nas Escrituras, Timóteo. E eles se apresentam como escravos de Cristo Jesus, porque essa é a palavra original. Doulos, escravos. A palavra servo foi inventada para substituir a palavra escravo. Por isso que nós temos uma noção errada do que é ser servo de Deus. As pessoas hoje dizem, eu sou servo de Cristo, sou servo de Deus, sou servo de Jesus. E aí elas servem a Deus de qualquer maneira. Eu vou na igreja quando eu quero.
Eu vou servir lá na igreja, mas eu vou fazer aquilo que está ao meu alcance. O que exigiu muito de mim, eu não vou fazer não. Vou fazer do meu jeito. Se for do meu jeito, eu faço. Se não for, eu não vou fazer. Né? Ele não é escravo. Porque o escravo, ele não tem vontade. O escravo, ele faz da vontade que Deus mandou. Se Deus mandou assim na Bíblia, eu vou fazer dessa maneira. Eu tenho um dono agora. Eu presto contas a Ele. Eu não levo o meu cristianismo do jeito que eu quero. Mas eu vivo o meu cristianismo da forma que o meu dono ordena. Porque Ele me comprou. Então eu não vivo do jeito que eu quero. Se você vive da maneira que você quer, se você leva o seu cristianismo do jeito que você acha na sua cabeça, sem ser pelas escrituras, você não é escravo de Cristo. Você não pode chamar-se de servo de Deus. Você é escravo do pecado. Ou você é escravo de Deus, ou você é escravo do pecado. É o que nós iremos ver. Paulo, em prisões, não era escravo dos homens ou de Roma, mas de Cristo. O Messias, o ungido de Deus, Cristo Jesus. Eles tinham um Senhor, eles tinham um dono, eles não faziam a sua própria vontade. E Paulo, ele via como um privilégio ser escravo daquele que o libertou de outro senhor cruel, o pecado. Eles consideravam isso uma honra, ser servo, ser escravo de Cristo Jesus, porque antes eu era escravo do pecado, agora não, eu tenho um novo dono, e esse dono, ele é bom. Ele é misericordioso, Ele é poderoso. Romanos 6:22 vai dizer, mas agora, libertos do pecado e tendo sido feitos escravos de Deus. A verdadeira liberdade está em sermos escravos de Cristo. Se você não é escravo de Cristo, você será escravo do pecado. E se você é escravo do pecado, você vai trabalhar para o pecado. Você o servirá alimentando seus desejos imorais. Você o servirá alimentando a sua ambição, as suas paixões carnais. E você vai ser uma pedra de tropeço na vida de muitas pessoas, se você for escravo do pecado. Ter um Senhor, então, é perguntar sempre, Senhor, qual é a tua vontade? Eu não faço mais a minha vontade, mas eu faço a vontade do meu Senhor. Tudo que eu vou fazer, Senhor, é da tua vontade? Como que o Senhor ordena em sua palavra? Você não cria os seus filhos da maneira que você acha. Você não lida com o dinheiro da maneira que você acha melhor. Você não leva a sua vida diante da sociedade do jeito que você acha melhor, mas você faz segundo o seu Senhor, o seu dono ordena. Então você pode chamar Jesus de Senhor. As pessoas dizem, Jesus é o meu Senhor, meu Salvador. Se você não vive conforme o seu dono ordena, você não é escravo de Cristo. Você é escravo do pecado, não escravo de Cristo. Porque o escravo de Cristo, ele faz a vontade do Senhor, ele não tem vontade própria. Ele faz o que Deus ordena em sua palavra. A oração do Pai Nosso nos ensina, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Então, em tudo, devemos perguntar, Senhor, é da tua vontade? Esse casamento é da vontade do Senhor? Esse trabalho é da vontade do Senhor? As decisões importantes da sua vida é da vontade do Senhor? Devemos sempre nos dobrar diante de Deus e pedir direção a Ele. Muitos chamam Deus de Senhor, mas desobedecem a sua vontade. Muitos cantam hinos, né? Na hora do louvor, abre a boca, Deus é o meu Senhor, Deus é tudo para mim, mas não obedecem esse Senhor. Querem viver de maneira independente. Nós conhecemos, né? O grito da independência, independência ou morte. Eu quero te dizer nesta noite, independência do Senhor é morte. Se você quiser viver longe de Deus, você vai caminhar para a morte eterna. Adão e Eva quiseram ser independentes lá no jardim do Éden e receberam a morte. O salário do pecado é a morte. Então que eu e você venhamos ser escravos de Cristo. Lucas 6,46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Se você não obedece à palavra de Deus, você não é escravo de Cristo. Ele está dizendo, não me chame de Senhor. Não fique dizendo aí que eu sou o seu Senhor.
se você não segue a minha palavra. Não cante que eu sou o seu Senhor, se você não segue a minha palavra. Jesus, ele disse, aquele que faz o que Deus manda é como uma casa construída sobre a rocha. Pode vir ventos, tempestade, ela vai se manter firme. Mas isso é para aquele que reconhece que ele é escravo de Cristo. Então precisamos não apenas cantar e chamar Jesus de Senhor, mas começar a obedecê-lo como Senhor. Paulo e Timóteo entenderam isso. Eles entenderam que eles têm um dono. E esse dono é Jesus Cristo. E para eles isso era uma alegria. Mesmo estando presos, eles se alegravam no Senhor. Eles vão cantar louvores ali na cadeia. Para eles era uma honra ser escravo de Jesus Cristo. Para entendermos melhor, vamos ler lá em Deuteronômio capítulo 15, a ideia do que é ser um escravo, do que é ser comprado por alguém. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 15, verso 12. Quando teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, 6 anos te servirá, mas no 7º ano o deixarás ir livre. Aqui, esse mandamento era para instruir como deveria ser se uma pessoa quisesse se vender a outra. E por que ela queria se vender? Por exemplo, você adquiriu a dívida com alguém e você não tem como pagar. E aí você se oferece àquela pessoa que você está devendo, olha, eu não tenho como te pagar, mas eu quero ser escravo seu, eu quero te servir para então quitar a minha dívida. E a palavra de Deus diz que se esse senhor, ele aceitasse, essa pessoa poderia ficar escrava dele apenas por 6 anos, para pagar a dívida. Depois de 6 anos, ele deveria ser considerado livre e ter a dívida paga, se essa pessoa aceitava. Só que no desenrolar de 6 anos, poderia acontecer algo que está ali nos outros versos. Se porém o escravo disser, não quero me afastar de você, porque ama você, lá em Êxodo é descrito esse mesmo mandamento, lá está como o Senhor. Se o escravo disser, não quero afastar do meu Senhor, porque eu amo, e também amo a minha casa, e por sentir bem com o meu Senhor e toda a minha família, então você deve pegar um furador e furar a orelha daquela pessoa na porta, e ele será seu escravo para sempre. O que aconteceu? No meio do caminho, no meio desses 6 anos, o dono dele deu uma esposa para ele, deu filhos, abençoou de maneira inigualável. E aí deu 6 anos, aí agora ele pode ser livre, ele pode ir embora. Só que ele viu que esse dono é muito bom, é muito gracioso, é muito misericordioso. E ele pensou consigo, o quê? Eu vou abandonar tudo que eu recebi e vou abandonar esse Senhor que é muito bom? Não, eu quero servi-lo voluntariamente. Eu quero me colocar como escravo, eu quero ser o seu escravo. Era algo voluntário. E aí ele diz então que pegava a pessoa, e furava a orelha dele. E ali então ele era marcado. Todos sabiam que aquela pessoa tinha um dono. Nós éramos escravos do pecado. Nós fomos comprados por Jesus Cristo. E nós temos uma liberdade em Cristo Jesus. Mas nós sabemos que Jesus é tão bom, Jesus é tão maravilhoso, Jesus é tão gracioso, que eu quero voluntariamente ser escravo dele. Porque em tudo eu sei que ele irá me sustentar. Em tudo ele vai prover o necessário para mim. E ele é muito bom. E eu reconheço que toda a boa dádiva, todo o dom perfeito vem dele, do Pai das luzes, aonde não há variação nem sombra de mudança. Então eu me torno escravo voluntariamente. E eu te pergunto nessa noite, você é escravo do pecado ou escravo de Jesus Cristo? Você quer se tornar um escravo de Jesus? Você quer ser marcado por Ele? Você tem as orelhas furadas?
Eu não estou falando aqui literalmente, estou falando no sentido figurado e espiritual. Se Jesus olhasse para você hoje, ele veria que teria o sinal dele ali na sua orelha. Aquele ali é meu. Aquele ali eu não vendo para ninguém. Ele é o meu escravo. E eu o amo. E eu cuido dele. Devemos nos tornar então escravo de Jesus Cristo, para então não sermos mais escravos do pecado. Em terceiro, todo cristão é santo. Diz ali na parte B do verso 1, a todos os santos em Cristo Jesus que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Essa era uma igreja muito amada pelo apóstolo Paulo, pois eles reconheciam a autoridade de Paulo sobre eles. Em algumas cartas, Paulo ele se utiliza do seu título, né? Ele diz, lá aos Coríntios, né? Lá em Colossenses também, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Aqui na carta aos Filipenses, ele se apresenta como escravo, ele não coloca o título dele. Por quê? Porque não era necessário. Os irmãos de Filipos já reconheciam a autoridade de Paulo e o respeitavam, diferente de outros irmãos que desconfiavam de Paulo, que não ainda haviam reconhecido a autoridade de Paulo sobre eles. Então, por isso que ele não se apresenta como apóstolo, mas sim como escravo. E ele escreve aqui a todos os santos, a todos os filhos de Deus, mostrando para nós que Deus ele não faz acepção de pessoas. Ele também vai dizer aos santos, aos presbíteros, aos bispos, aos diáconos, a todos. Então, as cartas de Paulo é para todos da igreja lerem. A Bíblia é para todo cristão ler. Não é só para o pastor, não é só para o líder religioso. As cartas de Paulo foram escritas para todos os cristãos, né? Há pessoas que acham difíceis de entender, é só o pastor que pode entender. Não, Pedro já disse isso. Olha, Paulo, ele escreve coisas que para nós é difícil entender, e muitos deturpam o que Paulo diz. Mas é palavra de Deus, e a carta de Paulo foi escrita para todos. Então, é dever de todo cristão ler a Bíblia, examinar as Escrituras, e ser ali, né, alguém que maneja bem a palavra de Deus. Então Paulo, ele fala assim, a todos os santos, né? Por que ele fala aos santos? O que é santo, né? Santo não é igual na igreja católica. Porque na igreja católica tem um sentido errado da palavra santo. Na igreja católica, o santo é aquele que fez milagres, teve uma vida piedosa, aí ele é canonizado, se torna um santo, alguém que é um ser humano, né, que parece um extraterrestre, diferente de todo mundo. Não, a palavra santo significa separado pelo Senhor para o glorificar, alguém separado. Os cristãos, eles eram identificados como santos. Se você lê o Novo Testamento, a palavra santo aparece mais de 60 vezes. A palavra cristão aparece apenas 3 vezes. Então os cristãos, né, que hoje nós chamamos, eram conhecidos como santos também. E nós só podemos ser santos estando em Cristo Jesus. Porque nós não somos bons, né? Mas Deus nos salvou, nos regenerou e agora, dia após dia, somos santificados por Ele através do Espírito Santo. Jesus, ele chocou os escribas e fariseus quando se relacionava com os pecadores. Com isso eu estou dizendo que ser santo também não é se isolar do mundo. Eu não posso mais me relacionar com nenhum ímpio. Eu não posso, ter um aniversário lá de um parente seu, aí você não pode ir, né? Porque não, todo mundo lá é ímpio. E você se isola do mundo de todos, você só tem contato com pessoas da igreja. Não, nós precisamos nos relacionar, Jesus se relacionava. Isso não quer dizer que você vai praticar as mesmas coisas que eles. Mas é lá que você vai pregar o evangelho, porque se você não se relacionar com o ímpio, para quem que você vai pregar? Para quem que você vai levar o evangelho? Você vai pregar para as pessoas que estão dentro da igreja?
Não, nós precisamos aproveitar esses momentos para pregar o Evangelho, para falar de Jesus. E isso também, de sermos santos em Cristo Jesus, é o motivo do qual nós podemos hoje estar na presença de Deus, para cultuá-lo. Ele também, Paulo, ele vai dizer aos bispos e diáconos. Bispo era um supervisor, alguém mais maduro na fé, né, um ancião, que exercia a função de supervisionar a igreja. O diácono era ali um servo, um ministro, um ajudante, né, seria aí como um líder aqui da nossa igreja, né? E Paulo, por que eu estou enfatizando o bispo e diácono? Porque Paulo, em todo lugar que ele plantava uma igreja, ele levantava uma liderança. Ele levantava presbíteros, bispo, diáconos para aquela igreja que era ali implantada, né? Plantada. Isso nos mostra que o movimento desigrejado é herético. Aqueles que dizem, eu posso cultuar a Deus em casa, eu não preciso da igreja, eu não preciso estar reunido em um local para cultuar a Deus, eu sirvo a Deus do meu jeito, em casa, sozinho, eu sou igreja, né? Não, igreja é a reunião dos santos. Se você não se reúne com os irmãos da igreja, você não é igreja sozinho, né? Então, isso é um movimento herético. Isso não é bíblico. Por exemplo, como que irá ser feito a disciplina bíblica? A pessoa pecou, né, está errada, aí você vai lá e tenta corrigir ela, aí ela não dá ouvidos, aí você leva mais 2 testemunhas, aí também não ouve, aí você leva a liderança da igreja, também não ouve, né, então é para ele ser expulso da igreja. Como que vai ser feito isso? Se ele é a igreja sozinho, não tem como, né? Então, mostrando para nós que o movimento desigrejado ele é herético, né? Há várias outras passagens que mostram Paulo levantando uma liderança. O próprio Timóteo, ele se torna um pastor, né, da igreja do Senhor. Então, negar que havia uma organização eclesiástica, liderança entre os irmãos, é negar os fatos. Um dos motivos desses irmãos do passado não se organizarem em um prédio específico, como o nosso hoje, é porque eles estavam sendo perseguidos. Se descobrissem que você era cristão, você poderia perder tudo, poderiam te matar. Então, esse era um dos motivos no qual eles não se organizavam para reunir em um local específico. Imagine, né, nós aqui na nossa igreja, nós praticamos o homeschooling, né? Alguns pais, eles praticam homeschooling, tiraram o filho da escola e ensinam em casa. Imagine se a partir de hoje a gente colocar uma placa ali, né, ali fora e dizer, olha, os pais que tiraram as crianças das escolas, trazem essas crianças aqui para a igreja, porque aqui elas irão poder fazer homeschooling toda terça e domingo. Se nós divulgarmos isso, pode ter certeza, segunda-feira o conselho tutelar vai estar aí querendo levar seu filho, e levar o seu filho para um abrigo. Então nós não podemos, por causa da perseguição, né, declararmos o que nós cremos às vezes. Por isso que fazemos, né, meio igual os irmãos do passado, fugindo, né, aí do conselho tutelar, dessas pessoas esquerdistas, né, que querem as crianças sendo doutrinadas nas escolas. Então, por isso que eles são contra o homeschooling. Então, esse era um dos motivos. E ele diz, né, algo interessante, Paulo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Repare que ele coloca 2 endereços. O cristão, ele era da cidade de Filipos e também ele tinha um endereço em Cristo Jesus. 2 endereços, um terreno e um celestial. E em quarto lugar, né, para encerrar, a graça e a paz do Senhor. Essa é a saudação de Paulo. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor, Jesus Cristo. Essa é uma saudação
ou bênção dada pelo apóstolo Paulo, muito comum em suas cartas às igrejas. Ele usa a palavra graça, né? Que significa favor imerecido. Eu e você não merecíamos a salvação. O que nós merecíamos era a condenação eterna, a morte e o inferno. Mas graça é algo que nós não merecíamos e Deus resolveu derramar sobre nós. Como diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, verso 8 vai dizer, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a graça é um favor merecido. Somos salvos somente pela graça, somente pela fé. Não tem a minha parte. Tem gente que acha que é assim, Jesus fez a parte dele, eu tenho que fazer a minha, para eu ser salvo. Não, a obra é dele, a salvação vem dele. Foi ele que nos escolheu, não fomos nós que escolhemos a ele. Se você achar que você é bom e tem a sua parte, então é por obras, não é pela graça, não é pela fé. Por isso que Efésios é claro, mais claro que o sol ao meio-dia. Não é por obras, para que o homem não se glorie. Porque quando a pessoa acha que tem a parte dela, ela se gloria, olha, eu sou bom, eu não roubo, não mato, tem gente muito pior do que eu, então ela tem um padrão de bondade. Só que bondade, para Deus, é ser perfeito. Por isso que o jovem rico foi desmascarado. Quando ele encontrou com Jesus, ele se achava bom. Desde a minha mocidade eu cumpro toda a lei. Ele se achava perfeito. Aí Jesus mostra para ele, você é avarento e mentiroso. Você ama o dinheiro mais do que a Deus. Você não ama o próximo, porque você não quer dar os seus bens aos necessitados. E você é mentiroso, você não é perfeito. Você não é bom. Por isso eu sou bom, é só Deus. Eu sou Deus. E ele não reconhecia que Jesus era Deus. Eu sou bom, porque eu sou perfeito. Eu cumpri toda a lei. Então por isso que não é por obras, é pela graça. Salvação é um dom de Deus, um presente recebido pela fé em Cristo Jesus. E através dessa graça que somos reconciliados com Deus. E aí ele vai dizer também, graça e paz. Só tem paz quem não está em inimizade com Deus. Aquele que não foi reconciliado, ele está debaixo da ira de Deus. Ele não tem a paz de Deus. É só aquele que nasceu de novo, aquele que recebeu o Espírito Santo de Deus. É por isso que muitas pessoas andam inquietas. E nada é capaz de trazer sossego a essas pessoas. As pessoas ficam em busca de paz, de tranquilidade, de sossego, e elas não encontram. O dia que eu casar eu vou ter paz. O dia que eu conquistar algo eu vou ter paz. O dia que eu fazer aquela viagem eu vou ter paz. Não, você só vai encontrar paz verdadeira em Cristo Jesus. Você pode, por algum momento, ter momentos prazerosos de paz. Você pode fazer uma viagem, ir lá para a praia, mas isso é passageiro. Logo você vai voltar à realidade. E se você não tem Jesus, você vai ficar inquieto. Você não vai ter paz. Porque olha o que diz Isaías 57, 21. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Não há paz para o homem perverso. Por mais que ele está aprofundado em seus pecados. E às vezes nós temos uma noção errada de que tudo está indo bem na vida dele, que ele está em paz. Deus diz, para esses homens perversos não há paz. Talvez eles ganham muito dinheiro, mas não desfrutam do dinheiro. Eles têm muito poder, mas também têm muitos inimigos. Quantos não conseguem dormir? Por conta dos inimigos que foram acumulados durante os anos. Eu já conheci pessoas que saíram de facção criminosa e dizia para mim, olha, eu não aguentava mais. Eu vivia à base de drogas e não dormia, porque toda hora eu pensava que eu ia morrer. Não tinha paz, tinha dinheiro, mas não tinha paz. Então, só tem paz verdadeira aquele que se arrepende dos seus pecados, reconhece que é um pecador miserável e que é carente da graça e da misericórdia de Deus. Então, esse sim
tem a paz verdadeira. Aí ele vai receber a paz de Jesus, como diz lá em João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não dou como o mundo a dá. É uma paz constante, é uma paz verdadeira, é uma paz que você pode estar empregado ou desempregado, você vai ter paz. Você pode estar cheio de pessoas ao teu redor, ou você pode estar sozinho, você vai ter paz. Você pode estar com saúde ou sem saúde, você vai ter paz. Porque você tem a paz de Jesus. É só aqueles que nasceram de novo, esses sim, podem descansar no Senhor e entenderem que Jesus não é o seu inimigo, e Ele cuida de você. Aquele que Deus olha sorrindo e diz, eu não sou inimigo dele. E esse sim pode deitar e descansar, e dependendo das circunstâncias, eu vou cuidar dele. Então, nessa noite, se você ainda não é escravo de Cristo, você é escravo do pecado, seja liberto. Clame por misericórdia. Se coloque como um servo, um escravo voluntário. Eu quero ser, ó Jesus Cristo, o teu servo. E depois de você se tornar um escravo de Cristo, você irá desfrutar de um relacionamento profundo com Cristo Jesus. E quando menos esperar, você poderá ouvir de Jesus as mesmas palavras que ele disse aos seus discípulos, como está lá em João 15:15. Não vos chamo escravos, porque o escravo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Agora você não é mais apenas um escravo, agora você é escravo e amigo de Jesus. Quando Jesus falou que eles eram amigos dele, chamava eles de amigos, isso não quer dizer que eles deixaram de ser escravos. Porque Paulo e Pedro, Tiago, depois de ouvir essas palavras de Jesus, eles ainda se declaravam como escravos, porque as cartas foram escritas depois da fala de Jesus. Mas agora eles eram escravos, mas também amigos. Eu sou um escravo amigo, porque para mim é um prazer, para mim é uma honra ser escravo desse Deus bom, desse Deus amoroso, desse Deus poderoso. É uma honra ser escravo de Jesus Cristo. Eu me tornei um escravo da orelha furada. Eu quis que Jesus me marcasse. Então nessa noite, analise a sua vida. Eu verdadeiramente sou um escravo do Senhor? Eu tenho a orelha furada? Né? Isso não é para os jovens aí querer sair amanhã furando a orelha, hein? Não é isso. É espiritualmente. É dizer, ó, eu sou escravo de Jesus Cristo. Ele é o meu Senhor. Eu quero que naquele grande dia, quando Ele voltar, eu tenha a marca dele em mim. Né? Que eu tenha o selo do Espírito Santo na minha vida. Vamos colocar de pé? Vamos agradecer a Deus. Se você já é um escravo, se você já foi marcado, se você já foi selado com o Espírito Santo, agradeça a Deus, reconheça os benefícios que Ele tem lhe dado, os livramentos, reconheça o amor que Ele tem derramado sobre a sua vida, dele ter entregado Cristo Jesus para morrer no seu lugar, né? Que nós possamos orar e agradecer a Ele por termos um Senhor tão bom e misericordioso para conosco.